seu discípulo: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, passamos nossa breve meditação sobre o texto da liturgia de hoje. A primeira leitura qual foi? O profeta Isaías. O que nos fala aqui? A diferença entre o homem justo e os homens injustos. De pessoas que praticam bem e praticam mal. Quais são as suas consequências que o profeta conta aqui, que nós ouvimos, que eu não vou repetir, espero que todos vocês tenham guardado. Agora vamos pensar mais no Evangelho de hoje. Vocês ouviram com atenção o Evangelho, viu? Jesus fala, começa dizendo, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está no céu. Pensemos quem são os que dizem Senhor, Senhor, mas que não entram no reino dos céus. Quem são essa gente, hein? Será que somos nós? O povo fala de beatice, não é? A pessoa é beata, é beatista, vive rezando, mas aqui fora é maior dos fofoqueiros, né? E esses são aqueles que dizem Senhor, Senhor, que não colocam em prática na sua vida concreta a vontade do Pai Celestial. E quem coloca, quem ouve essas minhas palavras, quem ouve a palavra de Jesus, Jesus mesmo, né, o Pai Celestial, quando se manifestou diversas vezes, disse: este é o meu filho amado, nele coloca todo o meu bem-prazer. Escute o que ele diz, né? O que ele nos disse? Está no Evangelho, todo o Evangelho. E mais alguma coisa que é transmitida pela tradição da igreja. E quem coloca em prática essas palavras do Evangelho, todas, não apenas empatia, mas tem Evangelho que é negócio complicado. Se a gente não tiver muita fé, a gente passa por cima e não cumpre. Não é? Mas aquele que realmente é capaz de cumprir, apesar de tantos, né, problemas, dificuldades, tem que atravessar tantas dificuldades, mas procura ser fiel. Né? Esses são aqueles que construíram sua casa sobre a rocha. O que significa construir sobre a rocha? Construir significa nós devemos construir a nossa santidade, buscar sermos santos e santas. Será que nós somos? Porque senão não vai para o céu.
Porque todos nós sabemos que entra no céu somente o santo. Santo não são aqueles que nunca tiveram pecado, e fizeram milagres, viveram uma vida assim, muito assim, praticante. Esses não são santos, não. Os santos foram grandes pecadores, mas que lutaram contra o pecado, contra o mal, não sumindo de si mesmos, dos outros, do mundo, e foram vencedores. Esses são os verdadeiros santos. E nós devemos construir para isso. De sair do nosso egoísmo e pensar no mundo todo, em toda a criação. Esses, naturalmente, vão alcançar a vida eterna. Mas aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz, né? Gostam de ouvir, mas chega na vida concreta, nega totalmente aquilo que gostou, que ouviu, não pratica a vontade de Deus. Esses são aqueles que não se importam da própria santidade, está construindo a sua casa sobre areia. E Jesus fala de tempestade, vendavais, enchentes, tudo mais. O que significa isso? Só a dificuldade da vida que vem contra todos nós. Mas aqueles que realmente estão unidos a Cristo são vencedores, não fracassam, sua casa não cai, está edificado sobre a rocha de Deus. Enquanto que aqueles que fracassam diante da dificuldade, né? E acabam abandonando a própria fé, são essas pessoas que, sem juízo, que tivesse construído sua casa sobre areia. Vem a enchente, a tempestade, a casa cai, né? Mas quem constrói sobre a rocha, pode vir a tempestade que não cai, enfrenta. Isso significa que nós também temos coragem. Isso, naturalmente, linguagem simbólica que Jesus usa, mas devemos colocar em prática concretamente. Então, cada um examine a sua santidade. Está sendo construída onde? Na rocha de Deus e na areia. Quando vem a dificuldade da vida, são vencedores ou acabam fracassando? Vamos pensar sobre isso. Vamos nos esforçar para cada vez mais sermos vencedores. Como São Paulo fala, não é? Nós devemos combater o bom combate e ser vencedores, guardar a fé e ser sempre em comunhão com Deus e dar esse testemunho para os outros que não conhecem bem quem é Deus, quem é Jesus Cristo, que é a Santíssima Trindade. Essa é a nossa missão. Vamos fazer isso para que nós sejamos realmente acolhidos por Deus e alcancemos um dia a felicidade da vida eterna. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos apresentar nossos presentes.